a reformulação das células para curar um câncer. Ele não é a astrologia antiga que define Plutão como maligno, ele não é maligno. Até porque a morte, ela é uma questão de debate filosófico muito profundo, se ela é completamente negativa ou positiva. Isso vai depender do ponto de vista, da cultura, da sua espiritualidade, do que você vê a morte como a importância que ela tem no seu destino. A casa 12, por exemplo, é vista como maligna. Não é. Ela é você, o seu lado oculto, o seu interior, o seu espiritual, a sua ligação com Deus, sua mediunidade. E aí eles veem, por exemplo, Mercúrio lá como em queda e como exílio. Ele não está em queda lá. Ele está apenas exilado. Ele não está os dois detrimentos lá de queda e exílio. Isso é por causa da contabilidade errônea de ler ele como exaltado e domiciliado em Virgem, mas ele é só domiciliado em Virgem. Mas como você vai ver o Sol fraco, o Sol negativo? Como eu disse, tem os conceitos técnicos da astrologia sobre a casa 7, sobre ele estar em Libra, sobre ele estar em Aquário. O que é uma mentira. Em Libra aqui no Brasil, por exemplo, começa o quê? Começa a primavera, né? Está no meio da primavera, tanto que Vênus é ligada às flores, a estação das flores e tal. Ah, mas no hemisfério norte não é. Mas nós estamos aqui no hemisfério sul, então é por isso que não adianta você qualificar ou quantificar um signo como negativo ou como positivo. Ele não existe signo positivo nem negativo. Existe um signo necessário para o seu desenvolvimento. Não existe planeta negativo ou positivo. Então o Sol, como eu disse, ele é o espírito, ele simboliza o espírito, ele é a luz do mapa. Então o Sol é fraco. Quando você examina a sua carta natal e você percebe que ele não consegue lhe dar luz. Quando, por exemplo, ele está numa casa vista que deixa ele fraco, esse é um dos primeiros princípios. Sempre precisa fazer aquela conta lá do Doroteus de 5 pontos, porque ele está em domicílio, de menos tantos pontos, porque ele está em exílio. Não. Basta dizer que ele não está numa casa favorável. Se ele está atacado, aflito por aspectos, especialmente aspectos de planetas importantes que tiram a sua luz. Por exemplo, o regente do meio do céu, que não vai deixar você andar, você progredir. O regente da sexta casa, que aí pode tirar um pouco da sua vitalidade. Ou atacado pelos planetas visto como maléficos, mas não é bem esse termo, não gosto desse termo de ser chamado de maléficos. São aqueles que têm assuntos desagradáveis para a nossa vida, como por exemplo a morte, como por exemplo a pobreza, vista em Saturno. Então, o Sol fraco, ele não é um fator só por ele estar pelo signo de Libra, ou estar em Aquário, ou estar na casa 11, ou estar na casa 7, mas depende da configuração inteira do mapa. Se ele limita o regente do seu ascendente, se ele desafia o regente do seu ascendente, por exemplo, um Sol de uma lua balsâmica, que tira o vigor do Sol, se ele está, o seu signo de vitalidade é Áries, e Marte, que é o regente de Áries, está combusto, o Sol está torrando a energia dele e você não vai ter ação para agir. Então isso causa um certo veneno, né? Certa acidez que faz com que o Sol seja negativo. Então são vários fatores que o astrólogo tem que analisar, não apenas por uma tabela, uma tabelinha de somas por posição dele, de posição de signo e casa, mas por configuração geral no mapa, o que ele representa no mapa, não só o que ele representa por signo e casa, mas o que ele representa nos assuntos do mapa, as configurações que ele faz, os desenhos que ele faz e a projeção que ele vai ter. Por exemplo, ele nasce muito mal aspectado,
mas em alguns anos de vida, pela progressão secundária, ele forma um aspecto muito bom. Então ele é um Sol que ele é desafiador, mas ele não é negativo, porque à medida que você vai desenvolvendo, ele vai aumentando a luz. É como você colocar um celular para carregar, ele está descarregado, você botou na tomada, breve ele vai estar carregado. Então, depende que você nasce com um aspecto muito tenso, mas com 2 ou 3 anos de vida, ou até mesmo até 7 anos de vida, aquele aspecto por progressão, ele se desfez e o Sol brilha, ele vai lançar o seu brilho. Então você não tem que ver apenas a posição natal dele, mas o progresso que ele vai ter depois que você nasceu. E tem gente que nasce com o Sol muito bem configurado e progredindo ele alguns anos de vida, ele vai dar uma adolescência ruim, complicada, porque ele vai formar por progressão aspectos muito ruins, vai passar por trânsitos muito ruins na sua adolescência, na sua formatura na escola, nos seus primeiros anos da idade adulta, na sua vida profissional. Então você não tem que ver o Sol apenas pela posição natal, mas as possibilidades que ele tem de trazer coisas boas ou ruins para a sua vida. Então por isso que não basta apenas somar sua carta natal, porque você pode ser um nativo que nasceu com uma carta natal vista como negativa, como limitadora, o Sol parece ser fraco, mas com alguns anos de vida, você se torna numa pessoa privilegiada que você ganha uma certa graça, né? Você ganha uma certa bênção. Eu já vi pessoas que nasceram raquíticas, quase morreram na infância, depois cresceram, tornaram pessoas adultas, bonitas, saudáveis, de sucesso. Outros que eram gago na infância, que parecia que não tinha nenhum futuro, que parecia que não tinha desenvolvimento quando cresce, se torna um profissional de sucesso. Então você não tem que analisar o Sol apenas pela posição natal dele, se ele está aflito por causa desse signo, mas o movimento que ele é capaz de fazer, né? Tem pessoas que nascem, por exemplo, com o Sol bem aspectado, mas ainda na infância o Sol vai passar por eclipse na progressão, o Sol vai passar por aspectos bem limitadores nas progressões, nas revoluções solares. Então, o astrólogo ele tem que ter uma visão muito além de tabelas, uma visão muito holística, empírica, espiritualizada, para você determinar se um signo é maligno ou uma casa é maligna, como se faz facilmente nos manuais e na astrologia tradicional, é um erro.